Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com a nossa aula. Hoje, a nossa última aula. Bem, sempre que termina, né, a aula aqui, eu já libero a prova para vocês aí, ok? Bom, eu sempre recomendo também, antes de iniciarmos a nossa aula, para que você possa, né, para que você assista essa aula aí, sempre com a sua Bíblia, com o seu livro, né, o seu material didático, que é muito rico, né, em conteúdo, por sinal, e também um caderno e uma caneta para fazer aí as suas anotações. Vamos começar? Bom, aqui está o slide de hoje. E aqui nós vamos ver o que vamos aprender aqui na matéria de hoje, tá? Nós vamos falar aqui da doutrina do Espírito Santo, certo? Que é a doutrina do Espírito Santo, chamado também de pneumatologia. Nós vamos ver a obra do Espírito Santo, os nomes e os símbolos do Espírito Santo, a doutrina da igreja, que é também chamada de eclesiologia, e os propósitos da igreja. Amém? Vamos lá então. A doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Bom, o termo pneumatologia é a junção de dois vocábulos gregos, pneuma que significa sopro, vento, tá? Espírito, e logos, a palavra, estudo, discurso. Então, pneumatologia, portanto, é a doutrina cristã que discorre a respeito do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Vamos lá. A doutrina do Espírito Santo é indispensável para a teologia cristã. Haja vista que a atuação do Espírito Santo na igreja atual é central, em especial para as igrejas pentecostais. Então, é fundamental, obviamente, né, a doutrina do Espírito Santo para a teologia cristã. E em muitos momentos da história da igreja, essa doutrina foi mal compreendida, até mesmo obscurecida. Contudo, é fundamental que se compreenda o espírito em que, em sua profundidade, assim como buscamos compreender o Pai e o Filho. Amém, irmãos? Então, a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina fundamental para a teologia. A doutrina do Espírito Santo é fundamental para a igreja de uma maneira em geral, porque é ele, né? O Espírito Santo é quem fortalece, o Espírito Santo é quem nutre, o Espírito Santo é quem dá vida à igreja. Amém, irmãos? Então, é fundamental. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força ativa, né, como alguns dizem por aí. Então, há uns conceitos aí muitos equivocados a respeito do Espírito Santo. Então, vamos começar falando quem é o Espírito Santo. A identidade do Espírito Santo foi bastante debatida no cristianismo primitivo. Examinar de perto a natureza do Espírito Santo foi uma das tarefas dos primeiros apologistas cristãos diante de diversos adversários, né, que contestaram a natureza divina do Espírito Santo. Então não é de hoje que essa doutrina ela vem sendo, de uma certa forma, combatida, né, muitos equívocos a respeito, então, do Espírito Santo. Então, diversos textos das Escrituras evidenciam a divindade do Espírito Santo. Ele é Deus, juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Amém?
alguém te perguntar, pastor, ou você que é um cristão, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, com a mesma essência. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. A divindade do Espírito Santo. Digno de nota são as passagens que apresentam o Espírito Santo possuindo os mesmos atributos de Deus. Amém? Aqui nós vamos destacar os atributos de Deus, que é a onisciência, a, a onipotência, a onisciência, a onipresença e a eternidade, que são os atributos de Deus. E nós vamos encontrar na palavra de Deus esses atributos também atribuídos aí ao Espírito Santo, que vai comprovar a sua divindade. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Bom, a personalidade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque ele tem sentimentos, tem vontade, ele age, ele decide. Então, nós vamos falar aqui da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus pessoal. Amém, irmãos? Não uma força impessoal derivada de Deus, como alguns ensinam por aí, como sugerido, né, por alguns segmentos cristãos. A personalidade do Espírito Santo é exaustivamente atestada pelas Escrituras. Por possibilidade, entendemos, né, os atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. Né? Personalidade fala de um conjunto, né, de. Então, aqui está dizendo assim, né? Por personalidade, entendemos os atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa, utilizando-as para Deus como ressalvas. Então, haja vista que não podemos atribuir a Deus sentimentos e emoção como as nossas. Amém? Então, como eu disse, a personalidade do Espírito Santo, porque como uma pessoa ele tem sentimentos, ele se alegra, ele se entristece, tá? E é importantíssimo nós aprendermos isso aqui, tá bom? Bom, o Espírito Santo possui vontade, né? Então o apóstolo Paulo enfatiza que o Espírito Santo distribui dons espirituais de acordo com a sua volição. Amém? Então os dons espirituais distribuídos às igrejas, ela é distribuída pelo Espírito Santo, conforme a sua vontade. A sua soberana vontade pode ser identificada também na intercessão pelos crentes. Né? Nós temos aqui uma passagem bíblica muito conhecida por sinal, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. Olha, e como é que ele intercede por nós? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Então, veja que papel importantíssimo do Espírito Santo para a vida da igreja. No capítulo 2, nós vamos falar da obra do Espírito Santo. Então, nós vimos quem é o Espírito Santo, amém? Agora nós vamos falar da sua obra. Por que o Espírito Santo veio? Qual é a obra que ele veio realizar na igreja? O Espírito Santo, assim como Pai e Filho, atuam conjuntamente na obra da salvação. Isso aqui é muito importante. Podemos definir a obra do Espírito Santo como segue: a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Amém? É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Nós estudamos na aula passada sobre a doutrina da salvação. Nós defendemos, né, a ideia, o pensamento teológico de que o ser humano por si só, tá, ele não consegue
alcançar a salvação. Então, a iniciativa parte de Deus, né? Especificamente o Espírito Santo convencendo essa pessoa do pecado. E o homem, uma vez aceitando, né, o convite de Jesus, aceitando, né, a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, então inicia-se o processo de salvação na vida da pessoa. Então é nítida a relação do Espírito Santo nos eventos do Antigo Testamento. Entretanto, é na era, né, da nova aliança, no Novo Testamento, que a sua ação é a principal manifestação da Trindade entre nós. Amém, irmãos? Estamos falando aqui da obra do Espírito Santo, tá? Bom, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Profecia de Joel, né, citada por Pedro lá em Atos, nos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 29, o apóstolo Pedro, no seu sermão, ele vai mencionar a profecia de Joel, capítulo 2, dizendo para aquele povo que estava admirado com aquela manifestação sobrenatural, dizendo que ali estava se cumprindo, então, uma profecia do profeta Joel. Então, dentro de vós, né, um espírito novo. Aí nós temos aqui Ezequiel 36, né? Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, né? Veja que o espírito aqui está em letra maiúscula, se referindo à presença de Deus, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Amém? Observeis. Bom, ainda falando da obra do Espírito Santo, crente, o Espírito Santo começa atuando na vida do crente mediante a graça previ, no caso aqui a graça preveniente, tá? Pastor, o que é a graça preveniente? A graça preveniente é a manifestação, é o interesse de Deus, é a vontade de Deus em salvar a humanidade. O Espírito Santo, pela graça preveniente, convence, chama, ilumina as pessoas, a fim de que elas possam voltar, né? Possam voltar os seus corações para Deus. Olha que obra maravilhosa do Espírito Santo. Tá? Então ele convence, ele chama, pastor, o Espírito Santo chama, ele chama. Cada um, né, dos cristãos existentes na face da terra, se for dar o seu testemunho de como foi a sua chamada, nós temos testemunhos maravilhosos da maneira que o Espírito Santo chamou cada pessoa. Cada um tem uma experiência diferente para falar em relação a isso. Então ele chama, ele ilumina, né? Tá certo? Isso é muito importante. Já os dons espirituais, que é uma manifestação do Espírito Santo também, quando nos referimos aos dons espirituais, estamos lidando com a relação íntima entre o Espírito Santo e a igreja. Tá? É o Espírito Santo que atua e se manifesta na igreja através dos dons espirituais e os dons ministeriais. Amém, irmãos? Então, os dons espirituais é um presente de Deus para a igreja, né? É um fortalecimento de Deus para a igreja, para que a igreja possa atuar no campo da evangelização, ganhar almas para o Senhor, para o reino de Deus. Amém, irmãos? Assim podemos concluir que os dons foram concedidos para a edificação e serviço mútuo da igreja. Não foram concedidos para benefício daquele que o recebeu. Olha que interessante, irmãos. Isso aqui é muito importante, porque tem pessoas que acham que os dons espirituais é para o seu próprio benefício, e não é assim, amém? Então, os dons espirituais, ela vem para o benefício da igreja, e não de si próprio, mas para benefício de outrem, né? Ninguém possui todos os dons. Ninguém é autossuficiente em si. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Aí nós temos um fato interessante, que é um pensamento aqui chamado de
continuismo e cessacionismo. Pastor, o que é isso? Olha só. Se a presença dos dons espirituais era uma realidade visível e constante nos primeiros séculos do cristianismo, não é que se pode ver no decorrer da história da igreja. Olha o que aconteceu nesta época. A compreensão de que os dons espirituais listados pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, havia sido cessado. Então, esse grupo aqui, eles dizem o seguinte, que o Espírito Santo, ele veio mesmo, realmente veio, mas cessou ali, depois que os apóstolos morreram, concluíram a sua obra, cessou-se a manifestação do Espírito Santo. Nós temos igrejas atuais aí que ainda defendem essa tese, tá, irmãos? Essa é a grande verdade, tá ok? Então, por isso que chama cessacionismo, tá? Então, havia cessado, era um consenso no protestantismo, e essa literatura ficou conhecida como cessacionismo. Amém, irmão? Se cair na prova, então você já sabe, tá ok? Ou seja, essa visão afirma que os dons espirituais cessaram no princípio do século com a morte dos apóstolos. Tá aí a conclusão dos livros da Bíblia. Aí para eles cessou as manifestações aí, os dons espirituais. Já o movimento pentecostal, que tem a sua história e experiência de segmento atrelado aos dons espirituais, em especial o falar em línguas, afirma que ainda hoje o Espírito Santo inspira a sua igreja para falar em línguas com revelações proféticas, além de operar curas e milagres. Amém, irmãos? Essa visão ficou conhecida como continuismo ou continuacionismo. Amém? Ficou claro para os irmãos aqui? Surgiu alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta aí nos comentários, tá ok? Glória a Deus. Vamos lá. Prosseguindo. Temos aqui 3 argumentos básicos utilizados pela visão cessacionista para sustentar a posição. Então vamos lá. O primeiro tipo de argumento é que aquele que defende a unidade das Escrituras como fonte de revelação. O segundo tipo de argumento aponta para a falta de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo durante a história da igreja. Será que isso realmente aconteceu? E o terceiro tipo de argumento aponta para as falhas do movimento pentecostal, com evidência de que as igrejas constituídas praticam falsos dons. Então, veja bem, o fato de na história, aqui como eles dizem que não há históricos de manifestação espiritual, é porque isso aí foi esquecido no decorrer da história. Nós falamos aqui no início. A doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, é um assunto que foi esquecido de uma época da história. Então, isso não quer dizer que ela não aconteceu. Pessoas que ninguém ignorava não escreveu sobre isso. Amém, irmãos? Então, prosseguindo aí. Apresentamos 3 argumentos básicos em resposta aos argumentos cessacionistas. O primeiro argumento é que a refutação de que se encontra no Novo Testamento uma declaração de que os dons sobrenaturais cessarão antes do retorno de Cristo. Então não há uma passagem bíblica dizendo, não tem um texto bíblico, não tem um versículo bíblico, um capítulo da Bíblia que cita isso aí, ok? Não tem. Tá? Ao se referir a 1 Coríntios 13, do 8 ao 12, Paulo não estava se referindo às Escrituras, mas ao retorno de Cristo, ou seja, ele afirma que somente após o retorno de Cristo é que os dons cessariam. Amém, irmãos? Bem claro até aqui? No capítulo 3, tá? Os nomes e símbolos do Espírito Santo. Pastor, na Bíblia, o Espírito Santo tem outros nomes. O Espírito Santo tem alguns símbolos que o representam. E é muito importante você conhecer os nomes e os símbolos do Espírito Santo. Vamos lá? Nas Escrituras Sagradas, encontramos diversos nomes e símbolos que evidenciam a profundidade e a riqueza das manifestações e operações do Espírito Santo. Neste capítulo,
vamos estudar de forma sistemática, né, organizada, tais recursos didáticos utilizados por Deus para revelar os aspectos peculiares da terceira pessoa da Trindade. Vamos lá? Os nomes do Espírito Santo. Na tradição bíblica, o Espírito Santo é conhecido por diversos nomes ou títulos que representam algum atributo ou qualidades peculiar, né, que dizem respeito. Vamos lá. Ou seja, os nomes e títulos do Espírito Santo nos revelam muita coisa a respeito de quem ele é. Vamos lá. Espírito de Deus. Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus, tá? O título mais frequente para o Espírito Santo no Antigo Testamento é Espírito de Deus. Amém? Geralmente esse título está relacionado às atividades do Espírito Santo, atua em harmonia e atua em harmonia com a Trindade no processo da criação. Amém, irmãos? No Novo Testamento, o título é atribuído de forma clara, direta, à pessoa do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós temos também, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, essa referência, né, do Espírito Santo também ser chamado de Espírito de Deus. Amém, irmãos? Espírito de vida, olha só. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de vida. Ele é chamado dessa forma porque ele mantém a vida no universo, os seres humanos. Amém, irmãos? Olha só, isso é importantíssimo, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. O mesmo Espírito que atuou em Jesus, ressuscitando-o dos mortos, atuará na vida dos salvos para a sua vivificação. Bem, aqui está dizendo que, da mesma forma que Jesus, que o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, ressuscitará também aqueles, amém, que no dia do arrebatamento da igreja, a Bíblia Sagrada dirá o seguinte, que os mortos, né, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados e encontrarão com o Senhor nos ares. Amém? Espírito da graça, o Espírito Santo é chamado de Espírito da graça porque ele ajuda o pecador a reconhecer e receber a graça salvadora de Jesus Cristo. Então, olha que interessante, né? Mas ele é chamado de Espírito da graça porque ele ajuda o pecador a reconhecer, né, o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E por isso é chamado também do Espírito da graça. Espírito de adoção. Olha que interessante. É, é, ou nos encontramos com Cristo, somos conduzidos pelo Espírito Santo, novo nascimento, bem como convencidos da nossa nova filiação com Deus e com Cristo, por intermédio da adoção. Romanos 8,15, né? É o Espírito Santo que imprime em nós a certeza de que somos salvos, testificando que somos filhos de Deus. Espírito de adoção, amém, irmãos? Então o Espírito Santo ele faz essa obra em nossas vidas, tá certo? Nos fazendo sentir que somos filhos de Deus. Esta é a obra maravilhosa do Espírito Santo. Então ele diz assim, se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós temos aí o espírito de adoção. Espírito da verdade, estamos falando aqui dos nomes do Espírito Santo, amém, irmãos? Bom, o Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade porque ele conduz aos discípulos de Cristo a verdade, né? Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito, né? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então a função do Espírito Santo é guiar os discípulos de Cristo, certo? Para que não sejam enganados por falsas doutrinas que levam o homem à perdição. Então outro nome aqui que é dado ao Espírito Santo é Espírito da verdade.
E o Espírito Consolador, né, irmão? Quem não conhece a famosa passagem do Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 14, verso 16, né? Eu não vos deixarei órfão, né? A expressão consolador na língua grega é parakletos, né? Que é praticamente um advogado, né? Um intercessor, aqueles que estará ao lado ajudando. Então, é, ele não ele está dizendo assim, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito o povo se preparar lugar. Então, nesse texto, ele fala que se ele não for, o Espírito Santo não viria. Amém? O Espírito Santo Consolador. Tá? Essa é uma obra muito importantíssima do Espírito Santo. Né? É aquela obra de consolo, aquela obra que no momento difícil da vida da pessoa, às vezes diante de percas significativas na vida da pessoa, é só o Espírito Santo mesmo para consolar, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso. E aí nós temos uma gama de nomes, tá? Falaremos agora de alguns símbolos do Espírito Santo, tá? O vento é um símbolo do Espírito Santo, amém? Várias passagens aqui, tá? Mostrando essa referência do Espírito Santo como vento. A água também é um símbolo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Só estou repassando aqui para os irmãos, porque você tem todo o material aí aprofundado. Então, a água, o fogo, né? O Espírito Santo também tem o seu símbolo como fogo, tá ok? O Espírito Santo também tem um símbolo com a pomba, né? Quando João Batista estava ali batizando no Rio Jordão, né? A hora que chegou a vez de Jesus, ele viu, né, o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Bem, como é que uma pomba desceu sobre Jesus? Não, João viu, ele viu algo descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba. É um sinal que ele estava recebendo aquela pessoa ali era uma pessoa diferente. Aquela pessoa não era qualquer um. Aquela pessoa que ele estava batizando era o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Por isso, o Espírito Santo também, ele tem o seu simbolismo como a pomba. O óleo, né, o óleo na Bíblia também representa o Espírito Santo. Amém, irmãos? São vários símbolos aí. O selo, né, o selo do Espírito Santo. Amém? O selo é um sinal de propriedade, de garantia, né? Já viu aquela marca, toda marca, todo produto tem um selo de qualidade, que aquele produto ela tem um selo de qualidade, né? Alguém é dono daquele produto ali. Então, o Espírito Santo é um selo de nós que realmente somos pertencentes a Deus. Amém, irmãos? Que maravilha! E aí vai, então, essa questão. Amém? Bom, capítulo 4, a doutrina da igreja, eclesiologia. Vamos lá? O termo eclesiologia é a junção de dois vocábulos gregos, eclésia, né? Que na verdade essa palavra junta aí, a eclesiologia, é a modalidade da teologia que estuda os assuntos da igreja. Eclesiologia é o estudo sobre a igreja, tá bem? Como ela começou, como ela se organiza, né? E assim por diante. Então a igreja é a concretização do desígnio de Deus concernente à salvação da humanidade. Ela não é uma realidade em si mesma, mas é a continuidade do ministério terreno de Jesus, cuja tarefa essencial é sinalizar o reino de Deus. Suas características essenciais, portanto, passam tanto pela dimensão humana como a divina. Amém? Bom, há muitas expressões na Bíblia que são aplicadas à igreja. Sal da terra, luz do mundo, carta de Cristo, noiva de Cristo, Israel de Deus, remanescente, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, casa de Deus, servo de Cristo. Então nós temos aí uma gama, né, de frases que representam a igreja de Cristo. Aí nós temos aqui a igreja comunhão, né, koinonia, tá? Ela é especificamente koinonia, comunhão, fraternidade, relacionamento íntimo. Significa que uma participação comum, uma condição de estar juntos. A igreja primitiva, né, irmãos? Nós falamos aí já na igreja primitiva, como ela nasceu, né? A Bíblia Sagrada diz que eles tinham tudo em comum, né? Eles eram um povos unidos que oravam junto, comiam junto, cultuavam a Deus tudo junto. Então isso fala de comunhão, koinonia. E essa é uma marca muito principal, muito fundamental da igreja. Amém? A origem da pneumática na igreja.
A maioria dos teólogos sugerem o dia de Pentecostes, certo? Como ali o início, né? Em Atos capítulo 2, como o início da igreja. Então, alguns dizem que ali a igreja nasceu. Entretanto, as ações da igreja se reportam ao ministério de Jesus em seus ensinamentos e ações, certo? A pregação dos discípulos era a mesma, Jesus ao receber concretização do reino de Deus. Então, aqui nós temos, em Atos capítulo 2, o início, o surgimento da igreja, né? Ela nasce ali, amém? E ela vai se expandindo à medida em que o evangelho do Senhor Jesus é pregado, né? Em todos os povos, tribos, línguas e nações, ok? Nós falando aqui, né, da sua origem, né? A sua origem, os seus fundamentos, não são apenas cristológicos, mas pneumatológicos também, porque é o Espírito Santo quem movimenta, quem nutre, quem fortalece, né? Nós temos então o Espírito Santo, a força motriz aí da igreja. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, ainda falando da ação do Espírito Santo na igreja, né? O processo iniciado pelos apóstolos deve ser continuado pela igreja. A base da igreja é o ministério de Jesus e as suas ações, ensinamentos, renomados, aperfeições. Então, a igreja, tá, ela é uma instituição divina, amém? Cujo Espírito Santo é a sua força motriz e a principal tarefa da igreja. Qual é a principal tarefa da igreja? Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o tema central da pregação dos apóstolos era o Senhor Jesus Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo tem que ser o centro da mensagem dos pregadores de hoje. Amém? Louvado seja Deus por isso. A igreja invisível, a igreja visível, né? Nós temos aqui um fator interessante. O que significa dizer que uma igreja é invisível e uma igreja visível? Bom, estaremos aqui falando de uma dimensão espiritual, de uma dimensão humana. Para facilitar o raciocínio, uma igreja invisível é aquela igreja de Cristo de uma forma em geral, aquela igreja global, né? A igreja universal, aquela igreja que abrange o mundo todo. Essa é chamada de igreja invisível. A igreja visível é a igreja local, aquela igreja onde você congrega, onde você participa, onde você toma a sua santa ceia. Essa igreja, então, visível. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, essa é a ideia, né? A ideia protestante da igreja faz distinção entre a igreja visível, equivalente à igreja institucional, e a igreja visível, que é composta por todos os crentes lavados, remidos pelo sangue de Cristo, espalhado por todo o mundo aí. Tranquilo? Aí, vamos lá. E o capítulo 5, para encerrar, então, né? Qual é o propósito da igreja? Amém, irmãos? Qual é o propósito da igreja? Vamos lá? Evangelização. A igreja é chamada a ser uma comunidade evangelizadora. Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esta é uma ordenança. Esta aqui é o que nós chamamos da grande comissão. A igreja tem muitos propósitos, tem muitos objetivos. O principal objetivo da igreja é a obra da evangelização. Não se esqueça disso. Amém? Então, pregar o evangelho não é uma questão de opção. Eu escolho se eu quero ou não quero. Jesus nos deu uma ordem: pregar o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? A adoração, né? A igreja também, ela tem um papel fundamental na questão da adoração. Amém, irmãos? Jesus instituiu a igreja na face da terra para que a igreja também, né, o adore, né, e que as pessoas, ao ver a adoração da igreja, elas sintam também atraídas. Né? Pessoas podem aceitar a Cristo como Salvador quando tem uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. Amém? A edificação, né? Então nós temos aqui a igreja como a edificação. A Bíblia Sagrada diz lá em Efésios, capítulo 4, 11, que ele mesmo deu um para pastores, outro para doutores, né? Para doutores, pastores, profetas, enfim, para a edificação dos santos. Então, os líderes espirituais da igreja,
escolhidos por Deus, capacitados por Deus, é para que haja o quê? Uma edificação dos santos, estruturação na fé, alicerce na palavra de Deus. Amém, irmãos? É na igreja que nós encontramos essa força. Eu costumo dizer que a igreja é o aprisco de Deus, onde ele alimenta as ovelhas ali. Amém? Então é muito importante esse papel da edificação. Responsabilidade social, a igreja tem um papel muito importante na área social, irmãos. Isso aqui é importante. Muitas coisas que era para o Estado fazer, que era obrigação do Estado realizar, a igreja faz o seu papel. Amém? Porque a igreja ela tem condições de pregar o evangelho para um pecador que outrora era um ladrão, que outrora era uma pessoa viciada, ou era uma prostituta, enfim. E a igreja, ela agrega essas pessoas, né, cuida delas e devolve essa pessoa para a sociedade sã. Lembra daquele endemoniado de Gadareno, que era um homem que vivia no cemitério, era preso em correntes, ele arrebentava ninguém, ele era possesso de demônio, né? E que quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus libertou aquele homem e deixou ele em são e perfeito juízo. Ou seja, Jesus pegou um homem possesso de demônio, que causava medo para a sociedade, causava terror para a sociedade, e devolve para a sociedade agora um homem são e em perfeito juízo. E quantas pessoas não têm sido transformadas, né, pelo Evangelho de Cristo? Então a igreja tem esse papel social, né? Ele pega lá a pessoa, né, com toda a obra da salvação, incluindo Pai, Filho e Espírito Santo, e devolve essa pessoa recuperada para a sociedade. Então, quantos benefícios a igreja pode trazer para a área social, né, irmãos? Importantíssimo isso aqui, também. As ordenanças da igreja, né? Nós falamos aqui, né, que o ID, pregar o evangelho a toda criatura, mas não foi só isso. Então nós temos aí a instituição do batismo, né, que é uma ordem, é uma ordenança. Nós temos aí a confirmação do batismo, né, na água, né, aí a Santa Ceia, certo? É, nós temos aí também as ordens do, de oração, do sacerdócio, o diaconato, enfim, casamento, né? São as ordenanças aí. Então, as igrejas protestantes recebem apenas dois sacramentos. Batismo, a gente falou ali, né, de umas ordenanças que outras igrejas seguem. As igrejas protestantes, que é o nosso caso aqui, reconhece apenas dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, não como meios de salvação, tá? Mas como os católicos, mas não como os católicos, né? Mas meios de o cristão receberem mais bênçãos e nada acrescentam à nossa aptidão de receber justiça divina. Então, a instituição do batismo, bem como a Santa Ceia, são ordenanças, né, ordem dadas pelo Senhor e que devemos seguir. Bem, batismo, existem igrejas que batizam por aspersão, né, que é quando ela batiza a pessoa jogando água na cabeça. E batizam também crianças recém-nascidas, tá? Agora, o batismo por imersão, aquela que mergulha, né? A palavra batismo segura imergir, mergulhar. Então, há essa diferença na questão do batismo, ok? Nós não batizamos crianças, né? Até porque o simbolismo do batismo é para nós o arrependimento do pecado. Uma criança recém-nascida ainda não foram desenvolvidas nelas, né, os seus sentimentos que levam ela a pecar. Então, se ela morrer nessas condições, ela será levada diretamente para o céu. Amém, irmãos? Então, sobre o batismo é importante colocar isso aqui, tá? Vamos lá, ainda sobre o batismo, forma de batismo. Santa Ceia, né? A ceia do Senhor também é conhecida como Eucaristia, né? Você fala, que palavra é essa, Eucaristia? Ceia do Senhor, tá? É uma refeição cerimonial ordenada por Jesus durante o seu último encontro com os seus discípulos. Há igrejas por aí que realiza a Santa Ceia uma vez por ano, tá? Outras uma vez por mês, que é o nosso caso. E tem igreja por aí que participa todo dia da Santa Ceia, tá ok? E
dentro da Santa Ceia existem ali a liturgia, né? Cada igreja tem a sua forma litúrgica de apresentar ali a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Fato que é importante. Amém? Bom, ainda falando da Santa Ceia. Amém? É, então é isso aí, irmãos. Praticamente é isso aí a nossa aula de hoje, tá ok? Nós estamos encerrando aqui, tá? E eu agradeço você, aluno, tá? Que tem aí sido assíduo aí no seu estudo. Então, terminando a aula aqui, eu já estarei liberando a prova para vocês, tá ok? Bom final de semana a todos. Nos veremos aqui na próxima matéria. Fiquem com Deus.